Bom, muito boa tarde a todos os que acompanham. Mais uma coletiva, acabou de se encerrar uma, iniciamos em seguida já uma segunda coletiva de imprensa. Nós acompanhamos a coletiva aqui que foi organizada pelos senadores Eduardo Girão, senador Magno Malta, senadora Damares, também os deputados que estão conosco aqui, deputado Eros Biondini. E nesse momento estamos aqui, o deputado Cabo Gilberto e eu, e acabamos de fazer também o protocolo de um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido de impeachment que protocolamos agora nesta tarde tem a assinatura de 90 deputados federais em virtude da vaza-toga, o escândalo que revelou por meio das mensagens de telefone publicizadas por Eduardo Talhaferro e outros documentos, como os processos de Alexandre de Moraes, aqueles que ele conduz, são nulos de pleno direito e absolutamente viciados. E além disso, para passar já em seguida a palavra ao meu colega Cabo Gilberto, outros 3 fatos novos desses últimos dias foram acrescentados a esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Caso de Felipe Martins, Cabo Gilberto e eu somos hoje indiciados junto à Procuradoria-Geral da República, depois de investigados pela Polícia Federal do Lula, com autorização do Supremo Tribunal Federal, por dizermos a verdade, que Felipe Martins não viajou aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022 e, portanto, jamais poderia ter sido utilizada esta informação falsa por um delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor, para pedir a sua prisão ao ministro Alexandre de Moraes. As revelações que já eram públicas antes, mas agora anunciadas também pelo órgão de imigração americano, CBP, de que Felipe Martins, de fato, não viajou aos Estados Unidos, é um fato novo relevantíssimo acrescentado a esse pedido de impeachment que já estava preparado sobre a vaza-toga. Caso de Flávia Magalhães, brasileira, naturalizada americana, teve no seu encalço um delegado da Polícia Federal nos Estados Unidos, em solo americano, para prendê-la e levá-la de volta para o Brasil. Outro absurdo sem tamanho. Algo que demonstra que quem ataca a soberania de outro país é o ministro Alexandre de Moraes, ao tentar censurar e perseguir nacionais brasileiros no estrangeiro e até mesmo nacionais e empresas americanas em solo americano e também em solo nacional. E para finalizar, e passo já de imediato a palavra ao deputado Cabo Gilberto, a situação absurda a que está submetido o ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua preso em casa, mesmo que no curso do seu processo, que havia ensejado uma prisão preventiva, não tenha sido denunciado pelo Procurador-Geral da República. É um absurdo em toda medida e, portanto, Alexandre de Moraes, que comete abusos de autoridade em série, precisa ser sancionado pelo Senado da República e, por esse motivo, protocolamos esse processo de impeachment novo contra Alexandre de Moraes, que vem a se somar aos demais processos de impeachment já apresentados contra o ministro. Deputado Cabo Gilberto. Boa tarde a todos. Grande satisfação estar aqui mais uma vez no Senado Federal, na companhia da senadora Damares Alves, senador Girão, esse grande guerreiro, o senador Magno Malta, que não foge às batalhas, e o nosso querido deputado do nosso partido Eros, do Estado de Minas Gerais, e o competente deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Estado do Rio Grande do Sul. Vejam só, esse é o segundo processo de impeachment que nós apresentamos. Quando eu digo nós, a minha pessoa. O ministro anteriormente autorizou a minha prisão, onde eu estava na Paraíba, sequer eu estava na Praça dos Três Poderes. Um absurdo jamais visto na história da República Federativa do Brasil. Então é importante a população brasileira entender o momento crítico da nossa democracia. E esse novo processo de impeachment, eu e o deputado Marcel Van Hatten fomos vítimas da Polícia Federal do Lula, porque hoje temos 2 polícias federais, a Polícia Federal de Estado e a Polícia Federal Política, que comete ilegalidades uma atrás da outra e com provas concretas. Com a nova ação do governo americano, através da imigração, com provas concretas que Felipe Martins não estava nos Estados Unidos,
colaborou com o nosso discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, que denunciamos o delegado da Polícia Federal, o senhor Fábio Shaw, que ele estava cometendo ilegalidades. Daí, em vez da Polícia Federal de Estado, foi a Polícia Federal de Lula, polícia opressora da oposição, abriu um inquérito contra quem? Contra os 2 parlamentares que denunciaram. A Constituição é muito clara nas prerrogativas parlamentares e na nossa missão, senador Magno Malta, de fiscalizar o Poder Executivo. Por conta disso, temos as prerrogativas parlamentares elencadas bastante clara no artigo 53 da Carta Magna. Isso aí não é uma proteção individual do parlamento, isso é uma proteção do voto popular do povo brasileiro. Por conta disso, estamos apresentando esse processo de impeachment para que o ministro seja freado urgentemente pelo Senado Federal com base no artigo 52. Temos grandes senadores da República, quase 20 senadores que sempre assinam, e o novo processo de impeachment tinha 41 assinaturas. Então é importante que a população entenda a insegurança jurídica que o ministro está ocasionando na República Federativa do Brasil, rasgando reiteradas vezes vários artigos constitucionais, como elencamos diretamente na tribuna da Câmara dos Deputados. O artigo 53, o artigo 55, o artigo 49, o artigo 1º, o artigo 5º, o artigo 84, o artigo 129, o artigo 136, 137, o artigo 220, que está diretamente ligado à imprensa brasileira com censura prévia. Então, esse processo de impeachment é importante deixar claro, Marcelo, à população brasileira que estamos fazendo a nossa parte, apresentando o processo de impeachment com base na Lei 10.079 de 1950, com base no artigo 52 da nossa Carta Magna, que dá poderes ao Senado Federal para instituir o sistema de freios e contrapesos. Hoje é indiscutível que o Supremo Tribunal virou um superpoder da República e o pior, poder político. Quando a política entra na justiça, a justiça sai pelas portas do fundo. Então é importante que a população pressione o Senado Federal para restabelecer o Estado democrático que eles tanto falam de direito. É irrefutável, Marcelo, as provas concretas que estamos apresentando. Lógico que cabe ao senador Davi Alcolumbre aceitar ou não, mas a pressão do povo, dos senadores que assinaram, poderemos, enfim, trazer paz ao Brasil. E não podemos esquecer dos presos políticos. O presidente Bolsonaro, o maior líder da direita, está preso hoje de forma ilegal, inconstitucional. Ele é mais uma vítima desse regime. Todos vocês, muito obrigado por essa oportunidade aqui. Num dia emblemático, nessa quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025, nós estamos entrando com mais um pedido de impeachment de ministro do Supremo. Não vamos deixar de cumprir o nosso dever, mesmo diante de uma inércia da Casa Revisora da República, de sequer colocar para o plenário deliberar. Nós temos mais de 70 pedidos de impeachment. Esse que nós estamos dando entrada hoje com 10 senadores da República assinando, do ministro Flávio Dino, está assinando esse pedido o senador Magno Malta, aqui presente, senador general Hamilton Mourão, aqui presente, senador Carlos Portinho, também presente, senadora Damares Alves, senador Luiz Carlos Reis, senador Marcos Pontes, senador Jorge Seife e eu, Eduardo Girão, do Ceará. Quero dizer para vocês que esse pedido de impeachment vem sendo construído há algum tempo. A gente não banaliza pedidos de impeachment, nós temos responsabilidade. O que a gente está vendo hoje no Brasil acontecer é uma blindagem a esse instrumento importante que só o Senado pode fazer, segundo a Constituição brasileira. Como diz o senador Magno Malta, uma Constituição que é desrespeitada o tempo todo, que ele chama de finada. Mas nós respeitamos a Constituição do Brasil no limite das nossas forças. Nós vamos honrar, porque nós fizemos
inclusive um juramento a ela. Infelizmente, aqueles que mais deveriam protegê-la são os primeiros, hoje em dia, a violá-la. E hoje nós estamos vendo um movimento muito preocupante, senador general Hamilton Mourão, senador Magno Malta, senador Carlos Portinho. Um movimento que me parece uma cama de gato armada para que no ano de 2026, que nós vamos ter uma eleição no ano que vem, onde devemos ter, pela sintonia que a gente percebe conversando na rua com a população do Brasil, a maioria de direita e conservadora que vai ocupar essa casa, se Deus quiser, a partir de 2027, estão querendo tirar esse direito dos senadores, alguns que vão continuar aqui e outros que vão vir para essa casa, que eles possam fazer pedido de impeachment. Algo extremamente casuístico, no ADPF do Partido Solidariedade, junto com a Associação de Magistrados Brasileiros, que entrou no Supremo Tribunal Federal, no ministro Gilmar Mendes, está a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que a gente sabe a posição dele, as falas políticas dele se multiplicam quase que diariamente, que ele é contra os pedidos de impeachment. E essa lei é de 1950, a lei de impeachment. E o Paulo Gonet, procurador-geral da República, que nós já entramos com pedido de impeachment dele também, no ano passado, ele deu um parecer nesse final de semana dizendo que sim, que é ele, que é a PGR que tem essa possibilidade de entrar com pedido de impeachment. Só a PGR. Isso é mais um desrespeito ao legislativo brasileiro. E nós não vamos abaixar a cabeça. A população precisa saber o que é que está acontecendo, a tentativa de blindagem, para que essa casa não cumpra o seu dever. Então, esse pedido de impeachment do ministro Flávio Dino é um pedido de impeachment que tem 4 pilares. São 37 páginas que nós estamos dando entrada. Saindo daqui, nós vamos dar entrada na presidência do Senado. A participação de Flávio Dino em eventos políticos, ou seja, uma atividade político-partidária que é proibida. Ele falando que a vice-governadora do estado, no evento da Universidade do Maranhão, daria uma boa candidata. Então, de forma muito objetiva, houve uma violação aí da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no Código de Ética da Magistratura. A violação à liberdade de expressão também. O ministro Flávio Dino, alguns meses atrás, ordenou a retirada de circulação de livros jurídicos que ele considera discriminatórios. Então, é algo surreal a gente estar vendo isso acontecer, censura em pleno século XXI que viola a liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal. O terceiro item, o vício de imparcialidade e conflito de interesses, quando ele é relator de um inquérito que investiga o ministro da Casa Civil de Lula, Rui Costa. Lembra daquele escândalo dos respiradores, dos 300 do Consórcio Nordeste, que Flávio Dino, inclusive, era governador do Consórcio Nordeste na época? O ministro Rui Costa era o presidente desse consórcio. E o ministro Flávio Dino recebeu essa relatoria e não se declarou impedido, suspeito, ele sendo um governador da época. Então, isso aqui é algo que a população quer resposta. Eu sou do Nordeste e sei que nordestinos sofreram porque esses respiradores, comprados da indústria da maconha, 48 milhões de reais, evaporaram. Nunca chegou um respirador. Então, muito provavelmente, nordestinos morreram na época da Covid por causa desse consórcio Nordeste, dessa fraude, que está aí, joga para um lado, joga para o STJ e está na mão do Flávio Dino. Era o único que não poderia estar, na nossa opinião. E o último, já passando a palavra para os colegas que queiram se manifestar,
O último pilar desse pedido de impeachment é a extrapolação de competência na DPF 1178. Sabe qual é essa DPF? A denúncia que condiciona a validade de normas estrangeiras à homologação judicial, ou seja, ele extrapolou a sua competência e gerou uma insegurança jurídica sem precedentes numa instabilidade regulatória afetando a economia nacional. Então, esse pedido é um pedido bem embasado. Quero agradecer os jurídicos dos nossos gabinetes que fizeram essa construção. Nós estamos dando entrada e vamos cobrar mais um pedido de impeachment que vai ficar na presidência do Senado. E o Brasil só vai se libertar desse caos que nós estamos vivendo quando o Senado cumprir o seu dever e colocar cada um no seu quadrado, porque a gente vai ter a volta da democracia a partir do momento que nós tivermos o respeito e a separação entre os poderes, porque hoje tem um que esmaga os demais poderes, especialmente essa casa, que é o Senado Federal. Muito obrigado.